naquilo que eu vier a ler. Lição 8, 21 de agosto de 2022. Título da lição: O ensino de Jesus sobre a oração. Texto áureo: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, verso 7. Verdade aplicada: por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Os textos de referência vão se encontrar no livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Quem estiver sem revista, acompanhe nas vossas Bíblias. Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, a igreja o segundo e assim sucessivamente. Verso 9 vai dizer assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos, não nos induzas. A igreja poder se assentar, as professoras das classes infantis e de ensinar. Só peço aos irmãos, neste momento, que venham prestar atenção naquilo que for falado, que venham prestar atenção na lição. Essa lição de hoje é uma lição bastante importante, é uma lição também bastante conhecida da igreja, bastante conhecida dos irmãos. Eu creio que os irmãos já leram essa passagem diversas vezes, mas mesmo assim eu peço aos irmãos que prestem atenção, deixe para conversar depois. A gente vai ver que nessa lição, quando Jesus vai ensinar a respeito sobre a oração, a gente vai pegar o início do capítulo 6, a gente vai ver que Jesus ali ele está ensinando os discípulos a respeito de como se orar. Só que antes dele ensinar os discípulos a respeito de como se orar, os irmãos não vão encontrar isso em Mateus capítulo 6, mas os irmãos vão encontrar essa passagem no livro de Lucas, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 4. Lucas 11, do verso 1 até o verso 4, e Mateus 6, do verso 9 até o verso 13. Vai ser em cima disso que eu vou estar falando aqui nesta manhã. A gente vai ver no início do capítulo 6 que Jesus, ele está ali trazendo algumas questões que os fariseus faziam. Jesus ali está falando a respeito das esmolas, a qual eles davam, mas eles davam as esmolas no intuito de se aparecer, de querer se mostrar. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Tá difícil. Então a gente vai ver que eles davam esmola no intuito de querer se mostrar, de querer se aparecer. E a gente vai ver que Jesus questiona algumas coisas e ali ele começa a falar para os discípulos algumas coisas que os fariseus faziam. E Jesus, a gente vai perceber que Jesus estava chamando os fariseus de hipócritas, porque eles faziam não com o intuito de querer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas sim de aparecer, para que o público viesse ver, para que o público viesse aplaudi-lo. E Jesus ali vai questionar algumas coisas também a respeito da oração, que eles oravam nas sinagogas, oravam nas praças, e a gente vai ver que tanto as sinagogas e tanto as praças onde eles oravam, era um palco para eles, era um espetáculo para eles poderem se mostrarem. Então Jesus vai trazer esse questionamento à tona.
chamando eles de hipócritas, porque eles não estavam fazendo para satisfazer a vontade de Deus, mas sim as suas próprias vontades. E Jesus ali é bem claro para os seus discípulos que a recompensa deles eles já estavam ganhando, que eram os aplausos do público, mas não uma recompensa vinda de Deus. E no livro de Lucas, no capítulo 11, logo no início do texto de Lucas, capítulo 11, só peço à igreja um pouquinho de silêncio. A gente vai ver que Lucas, no capítulo 11, no verso 1, a gente vai ver que os discípulos vão chegar até Jesus. Esse texto de Lucas, capítulo 11, ele é paralelo com Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. E os discípulos vão perguntar a Jesus, vão pedir a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar. E ali Jesus começa a ensiná-los a orar, da maneira como convém orar. E ali Jesus traz para ele um modelo de oração. E tudo que eu vou falar aqui nesta manhã, irmãos, está aqui no nosso objetivo da lição, que são 3 objetivos, que é apresentar um modelo da oração do Pai Nosso, explicar a primeira parte da oração, Deus e a sua glória, e mostrar necessidades e carências. E Jesus ali ele começa a ensinar os discípulos esse modelo de oração. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo no verso 9 de Mateus capítulo 6. Quem está com a revista, acompanha na revista. Quem está com a Bíblia, acompanha na Bíblia. Mateus capítulo 6, no verso 9, Jesus vai começar falando assim para eles assim, ó. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Gostaria que a igreja repetisse comigo. Pai nosso. Quando Jesus começa a relatar, a mostrar a oração modelo para os discípulos, a gente vai perceber aqui detalhadamente, porque esse texto, tanto do verso 9 até o verso 13, a gente vai ver que a Bíblia traz diversas informações, mesmo a gente parando para olhar aqui, a gente acha que é pouco, mas tem muitas informações. E Jesus começa aqui no verso 9, de uma forma interessante, ele falando Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, ele não fala uma coisa só para si, mas ele fala Pai Nosso, ou seja, Pai de todos. E ali quando ele fala Pai Nosso, Jesus está querendo mostrar para os discípulos que Deus é o nosso Senhor e Pai. E ele continua, santificado seja o teu nome. Quando ele fala santificado seja o teu nome, ele está falando, seu nome é exaltado e está acima de tudo, está separado de tudo que é profano. E Jesus ali começa a mostrar para os discípulos que Deus ele é o Pai dos remidos. E Jesus também começa a mostrar para os discípulos uma maneira de se relacionar com Deus como filhos. E ali Jesus começa a mostrar para os discípulos como a gente deve buscar intimidade com Deus, intimidade com o Pai. E Jesus ele vem trazendo essa questão para a gente. Se a gente for parar para analisar, irmãos, desde o início do mundo, Deus vem tentando manter esse relacionamento conosco, com o ser humano. A gente vai ver desde a época de Adão até hoje, Deus vem tentando manter esse relacionamento conosco. Deus sempre se interessou em manter esse relacionamento conosco. Só que existe uma questão. Basta eu aceitar ou não. Então Jesus chama a atenção dos discípulos em relação a essa intimidade. E aqui Jesus começa a falar também para eles aqui, ó. Pai nosso que estais nos céus. Quando ele fala nos céus, Jesus está dizendo que seu governo está acima de todas as coisas. E a gente vai perceber, irmãos, que mesmo Deus estando lá em cima, Deus tem um cuidado muito grande com nós aqui embaixo. A Bíblia vai trazer diversos exemplos para nós do cuidado de Deus, mesmo Ele estando lá em cima e Ele cuidando da gente aqui embaixo. Eu vou trazer um exemplo aqui dentro da Bíblia. A gente vai pegar a história de Israel no deserto e a gente vai perceber o cuidado de Deus com eles, que era muito grande. Durante a peregrinação, antes deles entrarem na Terra Prometida, a gente vai ver Deus dando água para eles, tirando água do nada, de uma rocha. A gente vai ver Deus os alimentando do nada, da onde eles menos esperavam. A gente vai ver que quando eles estavam andando no deserto, durante o período da manhã, a gente vai ver que Deus os cobria com uma coluna de nuvem, para quê? Para que o sol não viesse prejudicá-los. E durante a noite, Deus os guiava com uma coluna de fogo, para quê? Além de clarear o caminho, esquentava eles ali, porque a gente sabe que no deserto de manhã é calor e à noite é frio. Então a gente vai ver o cuidado de Deus ali com Israel. Então a gente vê um Deus que está nos céus. Mesmo ele estando lá em cima, ele tem cuidado com a gente aqui embaixo. E se eu for trazer aqui para os irmãos, perguntar aos irmãos,
alguma coisa que Deus fez, eu creio que cada um de vocês tem alguma coisa para dizer a respeito do que Deus fez na vida de vocês, do cuidado que Deus tem com vocês. Quantas vezes nós precisamos de alguma coisa e a gente não tinha com que arrumar para poder ter esse tipo de coisa na nossa vida, e a gente vê um cuidado de Deus especial, criando meios para que a gente pudesse ter essas coisas. Então a gente percebe o cuidado de Deus, mesmo Ele estando lá em cima, Ele cuida da gente aqui embaixo. Aí Jesus continua no verso 10, queria que os irmãos acompanhassem comigo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A igreja repita comigo o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente repara o texto, quando Jesus está ensinando aqui, esse modelo de oração, quando ele fala, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, a gente vai ver que Jesus desejava duas coisas de Deus. Quais são essas duas coisas que Jesus desejava de Deus? Jesus desejava o seu reino, ou seja, Jesus desejava o seu governo, como Jesus também desejava a sua vontade. E a gente vai ver que essas duas coisas que Jesus desejava, e que Jesus estava ensinando para os discípulos, e que aqui nesta manhã Deus está chamando a nossa atenção também, são duas coisas que nós devemos desejar a cada dia na nossa vida, que é o reino de Deus e que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A gente tem que permitir que Deus governe a nossa vida. E a gente repara, irmãos, que tem pessoas que não desejam esse governo de Deus, pois acham que é um governo chato, pois acham que é um governo manipulador, mas não é. A vontade de Deus, ela sempre foi boa, perfeita e agradável. E a gente vai perceber que tem pessoas que têm a vida desvairada e querem viver de uma forma que não condiz com aquilo que Deus quer. E Jesus está ensinando para os discípulos, deseje o reino de Deus, deseje o seu governo, deseje a sua vontade. E é isso que Deus também está chamando a nossa atenção nessa manhã, que a gente venha desejar a cada dia o governo de Deus sobre nossas vidas e as suas vontades sobre nossas vidas. E aqui, irmãos, a gente vai reparar, quando Jesus traz esse ensinamento aqui para eles, a gente repara que o reino de Deus, ele pode ser observado em dois aspectos, o aspecto presente e o aspecto futuro. Por que aspecto presente e aspecto futuro? Quando falo do aspecto presente, eu falo essencialmente do caráter espiritual. Mas como assim do caráter espiritual? Em Lucas 17, no verso 20 e 21, é até bom que os irmãos anotem para depois ler em casa. Jesus ele é interrogado pelos fariseus, e os fariseus começam a interrogar Jesus a respeito do reino de Deus, perguntando, quando vai vir o reino de Deus? E Jesus fala para eles assim, resumindo o texto, Jesus fala para eles assim, o reino de Deus está dentro de vós. Aí fica uma pergunta no ar, mas por que Jesus vai falar para os fariseus que o reino de Deus está dentro de vós se os fariseus não cumpriam a vontade de Deus? Mas quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós, Jesus não estava dizendo que estava dentro dos fariseus, mas estava dizendo que o reino de Deus estava dentro de alguns corações que faziam a vontade de Deus. Aí eu faço uma pergunta para nós aqui nesta manhã, para que a gente vai fazer uma reflexão. Como a gente faz para ter o reino de Deus na nossa vida? Essa é a pergunta que eu faço para a gente nessa manhã. Como a gente faz para ter o reino de Deus na nossa vida? Existem 3 meios para que a gente venha ter o reino de Deus na nossa vida. 1 é ter uma vida de oração. 2 é ter uma vida de arrependimento. E 3 é ter uma vida de santificação. Sem essas 3 coisas, a gente não tem o reino de Deus dentro de nós. Como eu falei para os irmãos, o reino de Deus ele pode ser visto sobre 2 aspectos. O aspecto presente, que eu falo do caráter espiritual, e o futuro, aspecto futuro, eu falo de um reino físico, um reino visível, que está prestes a ser estabelecido na consumação dos séculos, quando Jesus vier reinar aqui na terra. A gente estudou isso aqui no Apocalipse, durante o período milenar, a qual vai ter o reino físico de Deus,
ao qual irá ser alcançado toda a sua plenitude, ao qual vai ser um reino visível e cheio da glória de Deus. Então, são dois aspectos do reino de Deus que a gente pode ver. Partindo para o verso 11, irmãos. Jesus vai dizer assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Queria que a igreja repetisse o verso 11. O pão nosso... Repare bem, quando Jesus fala para os discípulos assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando Jesus está falando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Jesus, pode reparar no texto, Jesus não está falando a respeito do ontem. Jesus está falando do hoje. Ou seja, Jesus está querendo ensinar ali para os discípulos um cuidado de Deus e uma provisão diária. Então a gente também percebe nesse verso 11, que Jesus está querendo mostrar para os discípulos que a gente deve ter uma dependência de Deus sobre nossas vidas. Se a gente for reparar, irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo 16, do verso 4 e o verso 5, a gente vai ver quando Israel estava nas suas peregrinações, a gente vai ver ali que Deus vai falar com Moisés, e Deus vai falar para Moisés assim, ó Moisés, eu vou fazer chover pão do céu. E Deus vai dar uma ordem ali, vai trazer algo para Moisés, para que Moisés viesse passar para o povo. Qual é a ordem que Moisés vai passar para o povo, vinda de Deus? Que Deus, quando enviasse o pão, era para o povo, durante o primeiro dia ao quinto dia, pegar uma certa quantidade de pão. Mas no sexto dia, o povo tinha que pegar uma quantidade em dobro daquilo que eles estavam pegando durante o primeiro e o quinto dia. Porque o sétimo dia eles não podiam pegar. Então ali a gente vai ver o cuidado de Deus com Israel. A gente vai ver também a provisão de Deus com Israel ali. Uma provisão diária. É essa lição, esse ensinamento na oração do Pai Nosso, que Jesus está mostrando ali para os discípulos, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. E a mesma coisa que a gente tem que entender aqui também nesse texto, que Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele provê para a gente as coisas no mínimo detalhe. Muitas das vezes a gente fica preocupado com amanhã, com depois do amanhã, com semana que vem, mas Deus quer que a gente se preocupe com hoje. É capaz da gente perder até o nosso foco se a gente ficar se preocupando com o amanhã. E Jesus aqui no seu ensinamento, a gente vai reparar que Deus aqui estava falando, Jesus estava falando aqui do alimento físico. Mas também a gente pode trazer também que Deus cuida também da gente na questão espiritual. Em João capítulo 6, no verso 51, Jesus vai dizer ali para algumas pessoas que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comesse desse pão, viveria eternamente. Aí eu faço uma pergunta para a gente. Como que a gente faz para se alimentar desse pão espiritual? O próprio Jesus disse que Ele era o pão vivo que desceu do céu. E a gente entende o quê? Que Jesus, Ele é a própria palavra de Deus. Então, para a gente se alimentar desse pão espiritual, é necessário a gente se alimentar da palavra de Deus. Deus já nos deu. Agora cabe a mim e cabe a você querer se alimentar diariamente desse pão espiritual. Eu falei sobre o aspecto físico, mas existe também a preocupação espiritual. E Jesus quer tratar isso com os discípulos. E Jesus traz essa lição, mostra essa lição para eles. E aqui nesta manhã também, Deus chamando a nossa atenção, a Bíblia chamando a nossa atenção, para que a gente venha se atentar sobre essa questão. Aí vamos para o verso 12. O verso 12 vai dizer assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No livro de Lucas, como falei para os irmãos, vai dizer: perdoa os nossos pecados. Quando Jesus fala perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Jesus está mostrando para os discípulos que Deus, Ele é a fonte do perdão. E da mesma forma como nós devemos pedir perdão a Deus, nós também devemos liberar perdão para o nosso próximo. Tem muitas pessoas que, infelizmente, pecam contra outra pessoa e pedem perdão a Deus e acham que Deus perdoou os pecados dela. Só que isso é um engano. A partir do momento que eu peco contra meu irmão, vou dar um exemplo, eu pequei contra o Sérgio. Falei algo para ele que veio a entristecê-lo.
e eu vou e peço perdão para Deus, mas eu não pedi perdão para o Sérgio. Aí tem pessoas que acham que Deus perdoou, mas na verdade Deus não perdoou. Eu tenho que pedir perdão para o Sérgio, para que Deus também venha me perdoar. É muito fácil eu pedir o perdão de Deus, mas não liberar perdão para o meu irmão. Em Provérbios 28:13, traz uma lição para a gente, muito boa. Diz assim no texto de Provérbios 28:13, aquele que esconde as suas transgressões ou as suas faltas, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tem muitas pessoas que estão deturpando a verdade da Bíblia, e achando que somente pedir perdão a Deus e não pedir perdão ao próximo, Deus está perdoando. Então a gente deve, além de pedir perdão a Deus, pedir perdão ao nosso próximo. A gente tem que se consertar com o nosso próximo. Tem uma passagem bastante interessante também, em Mateus capítulo 5, que Jesus vai falar a respeito da oferta no altar. E ele vai falar, antes de vocês, resumindo o texto, antes de vocês deixarem a oferta no altar, se conserta com o seu irmão primeiro, se você tem alguma coisa contra ele, e depois a oferta diante do altar, para que a sua oferta seja aceita. E tem muita gente querendo ofertar a Deus, pensando que Deus está aceitando a oferta, mas Deus não está aceitando, porque falta quebrar essa barreira de pedir perdão. Tem muitas pessoas que não querem quebrar essa barreira. Tem muitas pessoas que, infelizmente, estão deixando para perdoar depois. Só que as pessoas esquecem que quando a gente comete um ato de pecado, cresce um matinho. E se a gente demorar a pedir perdão, esse mato cresce, vira uma árvore. Aí fica mais difícil ainda. Então é necessário, assim que a gente pecar contra nosso irmão, urgentemente a gente se consertar com ele. Só que, às vezes, as pessoas deturpam essa parte e acham que só pedir perdão a Deus já é o bastante. Mas não é. Então Jesus aqui está ensinando, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Aí Jesus aqui também nos ensina essa questão do perdão. E antes de avançar para o verso 13, uma coisa que a gente tem que entender também, que o perdão, irmãos, ele é um ato de vontade, não de sentimento. Então a gente tem que decidir constantemente dentro de nós, liberar o perdão. Vamos para o último verso para a gente poder encerrar, verso 13. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toda a igreja, para a gente poder encerrar. E não nos induza. A gente vai reparar que nós somos tentados todos os dias. A gente é tentado em todas as áreas da nossa vida. E Jesus ali na oração, no modelo da oração do Pai Nosso, Jesus ele faz questão de na oração ensinar para os discípulos. Ele faz questão de na oração ensinar para os discípulos sobre essa questão. E não nos induz à tentação, ou seja, orar a Deus, pedir a Deus para que Deus não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se a gente for reparar, Sérgio, a gente, por nós mesmos, nós somos tão fracos que nós iríamos cair na tentação. Então a gente tem que estar em Deus, para que a gente não venha cair na tentação. E Jesus aqui vai ensinar os discípulos na oração, para trazer esse questionamento a Deus. Deus não nos deixe cair em tentação. Trazendo aqui, acrescentando, é como se Jesus quisesse dizer para os discípulos, pede força a Deus, para que vocês venham ter força para resistir o dia mal, para resistir às tentações que aparecem. Se a gente for reparar, irmãos, a tentação ela é um teste. E se a gente cair nela, nos afasta de Deus. Por quê? Porque um pecado é gerado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Em Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 11, a Bíblia ali vai nos mostrar que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. E ali a gente vai ver o diabo tentando Jesus em 3 áreas da área humana que ele nos tenta diariamente. Ele vai tentar Jesus na concupiscência carnal, ele vai tentar Jesus na concupiscência dos olhos, ele vai tentar Jesus na soberba da vida. São 3 áreas da vida que ele nos tenta diariamente. E se a gente não vigiar, a gente cai na tentação. Vou trazer aqui 2 exemplos rapidamente. A gente tem sonhos, tem projetos, e a gente tenta dar vida aos nossos projetos de uma forma legal. Só que às vezes a gente tenta e não consegue.
E às vezes surge uma proposta ilegal, e se a gente não vigiar, a gente cai nessa tentação, nessa proposta ilegal, e a gente acaba pecando contra o nosso Deus. Ou seja, a gente pede para Deus não nos deixar cair na tentação, mas quando vem a tentação, eu cedo a tentação. Então Jesus está ensinando por discípulos. Quando vocês orarem a Deus, pede para Ele, não nos deixe cair em tentação, pede forças a Deus. Tem muita gente brincando com a tentação, é a segunda coisa que eu quero trazer aqui. A Bíblia nos ensina, em Tiago 4,7, que a gente deve sujeitar-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir de vós, em Tiago 4,7. Mas a Bíblia também fala, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, vai dizer para a gente fugir da aparência do mal. Repare bem, irmãos, Tiago 4,7 fala para a gente resistir ao diabo, mas 1 Tessalonicenses 5, 22 fala para a gente fugir da aparência do mal. Tem muita gente brincando com a tentação. Tem muita gente querendo botar a mão no fogo, uma hora você vai se queimar. Tem muita gente brincando. Então esse é o segundo ensinamento aqui que eu trago. E para a gente poder encerrar, no final Jesus vai falar assim, ó, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus está falando. Sempre que sua oração for dirigida a Deus, a gente tem que ter em mente que Deus ele é soberano sobre todo o universo. E Jesus fala, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí aprenda uma coisa que a gente falou desde o início até o fim. A gente vai entender dentro da lição que somente Deus pode nos sustentar, somente Deus pode suprir as nossas necessidades e somente Deus pode nos livrar de toda a tentação. Encerra aqui a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.